Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente durante todo este dia no seu coração. Que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que você seja bendito e bendita aonde você colocar a planta dos seus pés no dia de hoje. Este é Minutos de Sabedoria, a inteligência buscando a sabedoria que vem do alto através da Palavra de Deus. Minutos de Sabedoria apresenta a você hoje o Salmo de número 29 com o seguinte tema: Audiometria espiritual. O Salmo 29, ele foi chamado de Cântico das Tormentas e Cântico dos Sete Trovões. Ele representa todos os salmos hebreus referentes à natureza. O salmo descreve a fúria de uma tempestade que se origina no mar e é acompanhada por ventos tempestuosos, por estrondos de trovão e por clarões de relâmpagos. Ela vem desde o Líbano e Antilíbano e perde sua força no deserto oriental. O Salmo descreve a beleza da santidade. Literalmente, em adornos de santidade, nenhuma beleza exterior pode ser comparada à beleza de um caráter santo. A voz do Senhor. Na sinfonia verbal dos versos de número 3 ao 9, o salmista, sem dúvida, descreve o que contemplou. A tempestade que sai desde o mar Mediterrâneo cai com fúria sobre o Líbano e desaparece no leste, deixando o deserto tranquilo. Para ele, o trovão é a voz do Senhor. Voz poderosa, literalmente com poder. O salmista vê na tempestade alguns dos atributos divinos. Quebra os cedros. A tempestade cai com fúria sobre as montanhas do Líbano, famosas pelo cedro, e o vento forte quebra as poderosas árvores. Ele as faz saltar. As montanhas do Líbano parecem saltar sobre o impacto da tempestade. Despede, literalmente, ou seja, corta, talha. O versículo descreve o vivido serpentear dos relâmpagos. Seu templo. É provável que não esteja se referindo ao tabernáculo, e sim à natureza. Depois da descrição deste versículo, a tempestade diminui. O salmista se volta para uma tranquila meditação e declara a soberania de Deus e seu maravilhoso dom de paz. Dilúvios, a forte chuva que acompanha a tormenta e seus resultados. Rei para sempre, assim como Deus estava na tempestade que passou, ele governará como absoluto para sempre. A declaração traz calma e confiança para a alma após a comoção e consternação da tempestade. Paz. Assim a sinfonia do Salmo 29, que havia chegado, termina com o mais suave pianíssimo: paz seja convosco. Na sinfonia deste salmo, fica evidente e de uma forma enfática o poder supremo de Deus e o extremo poder declarado sobre a sua voz. Voz que corta os cedros, faz o Líbano saltar como um bezerro. Voz que faz tremer o deserto. Voz que faz as corças dar à luz. Voz que desnuda a floresta. Voz que ouve-se sobre as águas. Voz poderosa e cheia de majestade. Voz que separa as labaredas de fogo. E através da majestade desta voz, ele fala com os seus
fiéis. Então, diante de toda esta manifestação majestosa e poderosa da voz do Senhor, o Salmo nos leva a uma reflexão muito séria e profunda. Se estamos ouvindo a voz do Senhor, que se faz ouvir na multiforme graça, por que a vida de muitas pessoas continua sem respostas, sem direção e continua em estado de aflição? Pense nisto seriamente. Você ouve a voz do Senhor? Nem todas as pessoas vão ouvir a voz de Deus audível. O Senhor não age de forma padrão. E o Salmo está nos mostrando a multiface da voz do Senhor. A verdade é que ele fala com seus fiéis, não deixa ninguém sem resposta. Se você está com dificuldade de ouvir, está em dúvida, então faça uma audiometria espiritual. A audiometria, ela tem por finalidade avaliar a audição do paciente, identificando sua capacidade de ouvir e interpretar os sons. Então, como fazer a audiometria espiritual? Em primeiro lugar, abaixar o volume das coisas que impedem de ouvir a voz do Senhor. Como Satanás não pode abaixar o volume da voz de Deus, ele se esforça para aumentar o volume das coisas que estão à nossa volta. A audiometria espiritual, ela se fundamenta na palavra em Mateus capítulo 6, verso 26. Quando Jesus disse: observai as aves do céu. Ele não disse: olhe, veja. Ele disse: observai. A observação exige 3 ações, ou seja, muita atenção, inteligência e discernimento do espírito. Somente através da observação, com a paz reinando no coração, você consegue avaliar sua audição espiritual e interpretar os sons, além de identificar os sinais de Deus, porque eles seguirão os que crerem. Vale a pena repetir a frase famosa: pense nisto. 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Tudo é possível ao que crê. Comece a fazer a audiometria espiritual para que você esteja em condições de viver experiências sobrenaturais com o Senhor e ouvir a sua majestosa e poderosa voz. Não se esqueça, a observação, quando você tem muita atenção e quando você usa a inteligência tão mencionada na palavra, principalmente no capítulo 2 de Provérbios, quando ele fala da excelência da sabedoria. E quando você tem o discernimento espiritual, como homem espiritual que discerne as coisas, você vai ter como observar, prestar atenção, como discernir. Você vai começar a entender, interpretar os sons que vêm dos sinais que o Senhor se manifesta, para que nós possamos ter muita paz no coração, sensibilidade e, com a ajuda do Espírito Santo, ouvirmos aquilo que o Senhor está falando conosco. Que Deus abençoe você neste dia, rica e poderosamente, ouvindo a voz majestosa e poderosa do Senhor, em nome de Jesus.